Olá, para você que não me conhece ainda, eu sou Felipe Donato, novo consultor técnico do canal e é um prazer estar aqui conversando contigo. Se você está buscando transformar o seu corpo de maneira segura e alcançar resultados, músculos fortes e definidos, você está no lugar certo. Bem-vindo ao nosso canal e aqui eu vou compartilhar com você os segredos de como alcançar patamares superiores de resultados que você deseja. Neste vídeo, você vai encontrar uma aula para desmistificar de uma vez por todas a maneira que você deve periodizar os seus treinos de força, com o objetivo de potencializar seu nível de hipertrofia muscular, respeitando princípios básicos que irão prevenir o risco de possíveis lesões musculares e articulares. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para receber mais conteúdos relacionados à hipertrofia muscular, emagrecimento e também treinamento de maneira geral. Junte-se a nós nessa jornada para que juntos possamos alcançar resultados incríveis. Aperta o play e vamos começar essa jornada rumo a um corpo mais forte, saudável e definido. Maravilha? Bom, esse nosso primeiro vídeo a gente vai tratar sobre hipertrofia, né? Quando a gente pensa em hipertrofia, a gente tem que ter em mente o seguinte: a gente tem dois tipos de hipertrofia possíveis que a gente consegue desenvolver com os treinamentos, que são a hipertrofia tensional e a hipertrofia metabólica, tá certo? A hipertrofia tensional é aquela que ocorre na fibra muscular, né? Pelo aumento do número de proteínas contráteis do músculo. A hipertrofia metabólica é aquela que acontece ao redor da fibra muscular, né? No interstício muscular. Essa ela acontece predominantemente pelo aumento de glicogênio muscular, água e creatina fosfato, tá certo? Então sempre quando a gente quiser potencializar os nossos níveis de hipertrofia, a gente precisa periodizar nossos treinos de maneira que ora priorize a hipertrofia tensional, ora priorize a hipertrofia metabólica. E aí, Felipe, que momento que eu vou priorizar uma ou outra? Isso vai depender justamente da sua periodização. A escolha da intensidade e do volume farão com que você utilize métodos, cargas, intervalos, séries e repetições que ora vão priorizar a hipertrofia tensional e ora vão priorizar a hipertrofia metabólica. Então a escolha daquilo que você vai fazer, no que se refere sobretudo à intensidade e volume, farão com que você priorize uma ou outra. Perfeito até aqui? E como é que a gente faz isso? A ideia aqui é justamente desmistificar de uma vez por todas e deixar de uma maneira simples, tanto para profissionais de educação física como para indivíduos que gostam, que praticam musculação ou treinamento de força de alguma maneira. Tem um método que é o que você pode determinar, mas que não funciona na prática, que é reduzido mais a ambientes científicos, que você já deve ter ouvido falar, e se não ouviram, é o teste de uma RM, né? É o teste de uma repetição máxima, onde o indivíduo vai lá em determinado movimento, realiza esse movimento, né, uma vez só, com a carga máxima que ele consegue de levantar de carga aí, né? Com o peso máximo que ele consegue levantar nesse determinado movimento. Por exemplo, um supino, um agachamento, uma puxada e assim por diante. Mas esse método é inviável no dia a dia, né, para a maioria das pessoas. Isso realmente se restringe a ambientes científicos. Até porque de tempos em tempos você vai precisar repetir esse método, você precisa ter alguém auxiliando, né, te ajudando, porque se o movimento trava, você pode se machucar. Então realmente isso se reduz a ambientes científicos e atletas. Mas tem uma boa notícia aqui, né? A gente pode levar em consideração que um ser humano comum, de maneira geral, para realizar 10 repetições de um determinado movimento, ele utiliza mais ou menos 85% da carga máxima dele nesse exercício. Então, partindo do pressuposto de que, em média, 10 repetições correspondem a 85% da capacidade máxima dele, por exemplo, num supino, numa puxada, num agachamento, é possível determinar a intensidade do treino a partir do número de repetições realizadas.
Então, falando aqui em intensidade, a gente vai se pautar justamente no número de repetições realizadas. Então, se você quer priorizar, por exemplo, hipertrofia tensional nesse momento da sua periodização, se você colocar lá uma carga no supino, por exemplo, e realizar entre 6 e 8 repetições, você está com uma intensidade alta de exercício. Se você colocar uma carga nesse mesmo exercício e realizar entre 10 e 12 repetições, você está com uma intensidade moderada. E se você conseguir realizar acima de 15 repetições, você está com uma intensidade baixa, tá certo? Então, quando a gente pensa em hipertrofia tensional, a gente pensa em priorizar intensidade. Então, você vai realizar treinamentos que tenham intensidade moderada a forte, perfeito? Em contrapartida, a hipertrofia metabólica você consegue realizando exercícios com mais volume, periodizações com mais volume. E isso está relacionado ao número de séries que você realiza durante a sua semana de treino. Então, se você realizar entre 31 e 45 séries para aquele determinado grupo muscular, você está realizando um alto volume de treino, hipertrofia metabólica. Se você realiza entre 21 e 30 séries dentro daquela semana para aquele determinado grupo muscular, você está realizando um volume médio de treino. E se você realiza de 10 a 20 séries por semana para aquele determinado grupo muscular, você está com um baixo volume de treino, tá certo? Então, sempre que a gente pensa em periodização, a gente precisa pensar em volume e intensidade. Hipertrofia metabólica e hipertrofia tensional. Felipe, tá bom, mas eu posso trabalhar com os dois níveis elevados, tanto o volume como a intensidade? Pode, mas o risco de você se lesionar, o risco de você proporcionar algum prejuízo, principalmente articular, é grande. Então vamos lá, vamos pensar de maneira geral na periodização do treino. Você tem macrociclos, mesociclos, microciclos e unidades de treino, tá certo? Um jeito que eu acho bastante bacana é você pensar no seu macrociclo semestral. Então, semestralmente, você vai dividir o seu macrociclo de 6 meses em mesociclos, que eu também gosto bastante de trabalhar de 6 em 6 semanas. Então, 6 meses dividido por mesociclos de 6 semanas. Então, você vai ter 4 mesociclos de 6 semanas em um macrociclo de 6 meses, perfeito? Um mês e meio, um mês e meio, um mês e meio, um mês e meio. Esse total dá 6 meses. Então, dentro dessas 6 semanas, você vai ter os microciclos semanais, o que você vai fazer em cada uma das 6 semanas, e as unidades de treino, ou seja, cada dia da semana que você vai treinar. A minha sugestão, geralmente, é você pensar sempre, se você quiser trabalhar com volumes e intensidades altos, no final desse macrociclo, lá no último meso, ou nas últimas 4 semanas, você pode pensar em alto volume e intensidade. Mas tem que tomar muito cuidado porque o risco de lesão aumenta. Vamos supor que você tem uma viagem programada para daqui 6 meses. Pensa nesse meso de alto volume e intensidade próximo da sua viagem, né? Para você estar no ápice lá. E fora isso, você vai trabalhar sempre inversamente proporcional. Tem um princípio básico do treinamento que quando a intensidade do treino está alta, o volume está baixo. Quando o volume do treino está alto, a intensidade está baixa. E aí você vai brincando dessa forma, hora intensidade, hora volume, hora intensidade, hora volume, e potencializando os seus ganhos de hipertrofia. Esse método é um método que é denominado de método de alternância de cargas. Ele garante bons resultados, é simples de manipular e diminui significativamente os riscos de lesões, tá? Então, método de alternância de cargas, pensando nessa alternância em intensidade e volume, é realmente uma maneira bastante segura de você trabalhar. Felipe, mas eu nunca fiz periodização de treino, nunca prescrevi, nunca fiz e sempre deu certo. Sempre deu certo. Pode ser que um dia dê errado.
A ideia aqui justamente é conseguir te passar uma informação técnica e desmistificar esse negócio de uma periodização é muito complexo. Não, não é. É simples. Você entende o conceito básico de intensidade e volume e você aprende a manipular o número de séries semanais e o número de repetições que você vai realizar em cada sessão de treino. Então, sempre pensando nisso, eu te garanto que os resultados que você vai atingir são resultados muito melhores e de uma maneira muito mais segura, tá certo? Bom, eu cheguei ao fim dessa primeira aula, né? Sobre periodização de treinamento de força. Espero que eu tenha te ajudado, né? Que você esteja satisfeito com o conteúdo, inspirado e motivado para finalmente atingir um shape aí e resultados que você nunca imaginou. Sobretudo de uma maneira segura e coerente, tá certo? Se você gostou desse vídeo, continua voltando aqui, né, conosco no canal. Não se esqueça de se inscrever, isso é bastante importante para você conseguir receber as notificações, que daqui para frente a gente vai interagir muito mais aí face to face, tá certo? Sempre com conteúdos no sentido de facilitar a sua vida do ponto de vista de treinamentos, com conteúdos exclusivos. Não perca a oportunidade de se manter atualizado com os melhores conteúdos aqui conosco e estratégias para alcançar seus objetivos. Além disso, se você achou o conteúdo bacana e útil, né, e esclarecedor para outros amigos seus ou companheiros de profissão, educadores físicos, deixa um like e compartilha com eles, que também estão procurando, nesse caso aqui dessa aula, hipertrofiar sua massa muscular e conseguir resultados bastante interessantes. Agradeço a todos vocês por compartilhar essa jornada de evolução conosco, né, essa transformação. Muito obrigado por assistir a aula até o final e a gente vai se vendo aqui nas próximas aulas, nos próximos vídeos, tá certo? Eu desejo para vocês bons treinos, até uma próxima e a gente vai se vendo por aqui. Um forte abraço, equipe do canal Treino e Dieta para Emagrecimento. A gente vai se vendo.